Como é bom assistir algo sem expectativa nenhuma. Olá, meu nome é Fernando Felas e você está no Insano Me. Há algum tempo eu assisti Meu Casamento Feliz. Eu não esperava absolutamente nada dele, mesmo porque eu não sou muito fã de romance. E o anime me surpreendeu demais pela construção da personagem da protagonista, que até então, no começo do anime, a gente percebe que ela não é tão protagonista da própria vida, devido à construção que ela teve na sua família. Ela não foi tão bem amada. E isso causou na personagem uma baixa autoestima, que ela não consegue muito transcender a ela mesma. E noiva do noivo dela, ele começa a mostrar para ela formas de amar. E nesse processo que ele desenvolve com ela, ela começa a gostar dele e a gostar de si mesma. A gente começa a perceber isso quando ela começa a tomar as próprias iniciativas, as próprias vontades expostas, e ela começa então a desenvolver dentro dela mesma vontades. Então ela começa a lutar pelo aquilo que ela anseia, pelo aquilo que ela deseja e que ela vai ser no futuro. A gente tem ali duas personagens no começo. A irmã dela, que é uma mulher com um temperamento mais difícil, talvez. E a gente tem a Mil, que é uma personagem extremamente passiva, acho que omissa com ela mesma. E entre as duas, na criação das duas, a gente percebe uma grande diferença, que a família dá muito mais atenção a uma do que a outra. E isso faz com que a Mil assuma uma posição de pessoa esquecida, não desejável, não amável. E quando ela conhece pessoas como o noivo dela, a cunhada dela, a empregada da casa, que são pessoas que vão mostrar para ela que ela tem valor, ela começa a se enxergar como uma pessoa com valor. E nisso fica muito interessante o anime, porque quando você assiste sem expectativa ou você espera apenas um romance e você percebe que tem facetas psicológicas ali de desenvolvimento, fica muito mais interessante, muito mais prazeroso de assistir, porque você acompanha o desenvolvimento dessa personagem e você percebe que a Mil, de uma personagem que, embora ela fosse a protagonista, ela trabalhasse mais de uma forma como coadjuvante, ela começa de fato a ser a protagonista da própria vida. E isso faz com que o anime ganhe muito. Então a gente percebe que ela, como protagonista, começa a assumir as suas vontades, os seus querer e a expor aquilo que ela de fato quer e a lutar pelo aquilo que ela quer, enquanto o anime também acaba desenvolvendo a personagem de uma forma que a gente não espera. Porque embora ele seja um romance, você começa assistindo achando que vai ser só um romance, ele também tem poderes, né? Os personagens ali também desenvolvem poderes. E a Mil, ela é justamente tratada de uma forma ruim porque ela não tem poder algum. Mas a gente começa a perceber no decorrer dos episódios que talvez ela tenha sim. E isso faz com que ela seja valorizada além do que ela mesma espera. E a forma como as coisas vão ganhando espaço e os personagens vão crescendo e ela também vai aprendendo sobre ela, vai modificando as coisas. Eu confesso que, às vezes assistindo, dá um pouco de raiva pela forma como ela se omite tanto, né? Chega a ser incômodo, mas acho que justamente por ela ser assim, por o anime mostrar a personagem assim e você se incomodar, é que faz isso ser bom. Faz você se colocar no lugar da personagem, né? Porque justamente é difícil da gente acreditar que alguém agiria daquela forma, mesmo se passando numa época antiga, que é a intenção do anime. Embora ainda assim, se passando numa época antiga, a gente percebe que a irmã dela tem um trato totalmente diferente do dela. De qualquer forma, essa possibilidade que a gente percebe que a personagem vai ter de desenvolver poderes é algo que acontece aparentemente, que vem de dentro dela, né? O desenvolver da personagem como a autoestima, o amor próprio que ela envolve dentro dela mesma, aquilo faz crescer algo que vai além, né? A gente vai acompanhando esse progresso que a personagem vai tendo e vai percebendo que talvez a delicadeza ali do anime seja justamente isso, sabe? O poder do amor próprio que vai acontecendo no decorrer do longo dos episódios, que você vai percebendo como ela vai florescendo e vai crescendo como mulher, como pessoa, e como ela vai sendo vista
pelas outras pessoas, que até então não enxergavam ela, e ela mesmo, quando começa a se enxergar, ela começa também a ser vista de formas diferentes. E esse desenvolvimento é muito interessante. Repito que, como eu não tinha expectativa nenhuma, eu não sou um grande fã de romance, acho que eu assisto poucos durante o ano e eu não esperava nada. Em cada episódio, fora o primeiro episódio, que eu achei o primeiro episódio um pouco maçante, mas depois do primeiro episódio, aí eu acho que o anime deslancha muito bem, e cada passo que ele vai dando, vai demonstrando, aquilo vai ficando de uma forma muito interessante. E interessante no sentido de você querer acompanhar e torcer pela personagem. Então é de fato envolvente. Você se sente envolvido tanto pela protagonista quanto pelos outros personagens que vão aparecendo. E mesmo os personagens que vão dando uma raiva, eu acho que é justamente quando você tem esses sentimentos assim, você percebe que o negócio foi bem feito. Porque você se importa tanto que você, de fato, se sente no lugar da personagem, você cria uma certa empatia ou uma antipatia por certos personagens que vão aparecendo. Eu acho que vale muito a pena dar uma chance para esse anime, embora talvez mesmo que você não se interesse muito por romance, essa parte, acho que eles já colocaram essa coisa do poderzinho justamente também para atingir outros públicos e também ter um pouco de ação. Ele não fica só naquela coisa de romance, não tem aquela coisa extremamente melada. Sempre tem, às vezes, um acontecimento, alguma coisa que faz você ficar, o que vai acontecer, né? O que os personagens vão fazer? Então tem ali um romance, mas também tem uma dinâmica, uma ação, um suspense ali que você acaba ficando ainda mais interessado, e ele vai desenvolvendo muito bem. Eu acredito que a primeira temporada já está acabando e provavelmente deve ter outras continuações mais para frente, né? Eu agradeço por vocês estarem até aqui, se inscreve e deixa o seu like. Obrigado!